Bem-vindo, amiguinhos, ao mais novo canal desse vídeo. O tema proposto de hoje, tá? É um tema muito discutido, né, na Cabala, no judaísmo, nas ordens magísticas. Os pesquisadores, as pessoas sempre têm a dúvida e querem saber sobre a tal famosa árvore da vida, as Sefirot, né? Então, esse vídeo, vamos falar hoje sobre as Sefirot, tá? E isso foi um tema pedido ali nos comentários do vídeo passado. Espero que vocês gostem. Eu vou resumir porque se fosse falar, né, da árvore da vida, existem rabinos que estão falando a vida inteira e não tem tempo de uma vida, em uma existência, não consegue falar tudo sobre as sefirotes, que isso aí dá tema para muito tempo de discussão, se for abordar tudo que ela representa realmente. Eu vou dar uma explicação rápida, né, uma abordagem bem rápida, só para vocês entenderem quem são as cascas clipóticas, os clipotes, e que relação ela tem com a árvore da vida, as sefirotes, ok? Então você que caiu de paraquedas nesse canal aí, ô gafanhoto, que você não segue o canal ainda, bota seguir o canal aí, senta o like no vídeo para ajudar e ativa o sininho. Lá no sininho você bota todas as notificações, porque o YouTube não está entregando nem para os meus seguidores. Por quê? Porque ele desativa em massa e as pessoas não notam, pensam que a gente não está mais fazendo vídeo. Ok? Ativa o sininho ali para todas as notificações. E vamos lá, sem mais delongas, eu quero que esse vídeo não seja muito longo. Vamos começar falando aí sobre a Sefirot, tá? A árvore da vida. Então, deve estar agora aqui, ó. Pá! Apareceu para vocês aí a árvore da vida, tá? São 10 sefirotes, como vocês estão enxergando aí. E essas 10 sefirotes eu vou explicar muito rápido para vocês, porque dá muito tema para muito tempo de vídeo. Dá uma live falar só sobre essa sefirote, uma live de 4 horas, tá? Mas eu vou falar muito resumido aqui, tentar me esforçar para resumir o que eu posso, tentar não esquecer dos detalhes importantes. Mas assim, para vocês entenderem, essas sefirotes que estão aí, as 10 sefirotes que estão ali, né, aparecendo para vocês no vídeo, são 10 sefirotes. Eu vou dividir elas para vocês entenderem de duas formas. A primeira parte, a parte de cima, vocês estão vendo lá, ó, a primeira sefirote, número 1, é Keter, que é a coroa. Temos Shokmah, que é a segunda, e temos a terceira, que é Binah. Eu quero dividir essa árvore da vida da seguinte forma. Essas três primeiras, elas se manifestam apenas no mundo espiritual, ok? Para vocês entenderem rapidamente e ser sucinto e rápido e rasteiro. Elas só se manifestam no mundo espiritual, porém emanam no mundo, nas outras sefirotes, que é o mundo material. Mas elas são originárias lá do mundo espiritual. Por quê? Porque assim, ó, a árvore da vida, tem coisas que eu vou falar aqui que vocês nunca ouviram falar, que um pouco é conhecimento que eu tive de Cabala, um pouco é conhecimento meu mesmo, tese minha, de ler outros livros. Por exemplo, Clavícula de Salomão, o Zohar, o livro de Enoque, tá? E outros tipos de livros, né? Os livros dos gigantes, o livro de Jazar. Então, assim, você vai tendo uma miscelânea de vários conhecimentos e você vai casando as peças. Eu vou dar a minha versão, eu respeito a versão de qualquer outra pessoa, tá? E essa é a minha versão, não é uma verdade absoluta. Então, voltando, essas três sefirotes lá em cima, o que elas representam? Keter representa um pedacinho do eterno aqui neste universo. Por quê? Porque a árvore da vida, essas 10 sefirotes, é uma representação tipo geométrica para nós aqui, simples gafanhotos, conseguir entender um pouquinho como é que funciona o universo e a matemática de Deus. Então, assim, essas 10 sefirotes, essa árvore, ela representa o nosso universo que a gente vive aqui, a nossa Via Láctea, os planetas, os outros planetas que tem o sistema solar e os outros planetas, tá? Então, o que acontece? O Eterno, Hashem, Adonai, ele é eterno, ele é tudo, ele é o todo. Ele não existe uma forma, não existe uma figura. Ele está em tudo. Ele está aqui na pontinha do meu dedo, nessa unha, ele está aqui na minha pele, ele está aí com você agora. Ele não tem forma, ele é uma inteligência, uma energia inteligente que está englobando todo o universo, porque o todo o universo faz parte dele,
ok? Então, essa representação da árvore da vida é apenas de um universo. Eu já antecipo para vocês que existem, pela nossa teoria judaica, 7 universos, tá? 7 universos. E nós estamos em um universo. Nesse nosso universo existe uma árvore da vida, que existe um pedacinho de Deus lá, representado por Keter, que ela fica emandando energia para alimentar esse nosso universo incessantemente. E essa energia de Keter, que é a energia do Criador, um pedacinho do Criador nesse nosso universo, ele manda energia para a segunda Sefirot, que se chama Chokmah, aquela que vocês estão vendo. E Chokmah, por sua vez, manda a energia do Criador para Binah. Ou seja, as três ficam energizadas com a energia do Criador, trabalhando incessantemente entre si, ok? Nota-se também que em cima ali da nossa árvore da vida, vocês estão olhando na figura, fica um triângulo. Esse é o tal triângulo, né? Aquele onde está no meio o olho que tudo vê, o olho de Deus, onipotente, onipresente, onisciente. Por isso o triângulo é tão importante. Salomão mesmo já falou aqui na clavícula de Salomão que todas as coisas foram criadas através do número 3. Por isso que existe a teoria da trindade, por exemplo, que eles se confundem e viram uma idolatria. A trindade funciona da seguinte forma, e está representada na árvore da vida. Isso daqui eu estou falando pela primeira vez, porque os rabinos não falam dessa forma, eu nunca vi ninguém falar. Mas eu observando um magista, uma pessoa que estuda, um rabino, um rav, um sadik, qualquer pessoa, um estudioso, um teólogo, ele tem que analisar todas as coisas e não só ir pelos outros. Ele tem que analisar um todo que ele já estudou até hoje e também tirar suas conclusões. Na árvore da vida, eu concluo que aquelas 3 primeiras que formam aquele triângulo nada mais é do que a trindade, mas não a trindade que os 3 formam um Deus. Um Deus é 3, como diz os católicos, como diz os evangélicos. Que Jesus era Deus, o Espírito Santo também é Deus e o Eterno também é Deus. Não. Aquele pedacinho de Deus, que é só uma célula de Deus, porque Deus é tudo, ele formou o primogênito, o Messias. Chokmah é o Messias, na minha opinião. É que estava ao lado dele na criação de Gênesis. Ele era o verbo. Por ele foi criado as coisas. Por quê? Porque Chokmah estava junto com o Eterno, ok? Estava junto com o Eterno na criação do nosso universo, do nosso planeta. No caso de Gênesis 1, do nosso planeta, ok? Foi criado o planeta, depois os astros, os planetas, a Terra, as águas. Então, assim, Chokmah é o Messias junto com o Keter, que é o Pai. Só que Keter, o Pai, não está ali, porque Deus está em tudo. Ele é só um pedacinho dele, uma energia inteligente que ele deixou ali para que está ligado com ele num todo e a inteligência dele se comunicar com o Messias, que é Chokmah, ok? Chokmah, por sua vez, transfere a sua energia para quem? Para Binah. Quem é Binah? Binah é, na minha opinião, é Ruach HaKodesh, né? Que é o Espírito Santo, aquele que vaga. O Espírito de Deus pairava sobre as águas. É o Ruach, tá? E essa é a trindade, só que não são 3 pessoas formando um Deus. Não, não é isso. Cada um é uma coisa, ok? Cada um é uma coisa. A Rua é Deus? Não, ele não é Deus. Ele é uma inteligência que Deus deixou aqui pairando sobre o nosso planeta. E já existia desde o começo. Tá? Era o Espírito de Deus que pairava sobre as águas. Por isso que está representado na Sefirot, na Binah. Ok? E, por sua vez, depois vem as outras Sefirot. Chesed, Geburah, Tifaret, Netzach, Hod, Yesod e Malkut. Okay? Note-se que essas 7 abaixo dessas 3 formam o nosso plano material. Tá? E o que representa essas 7? Vocês podem notar
que por essas 7 sefirotes, os 3 lá em cima fizeram todas as coisas materiais, que são 7 notas musicais, os 7 planetas, 7 cores do arco-íris, e aí vai. Tem muitas coisas, né? As 7 virtudes, e agora chegou nas 7 clipotes. As 7 virtudes, que eu dei o exemplo agora, que se contrapõem a elas os clipotes, são os 7 pecados capitais. Isso é a minha teoria, a explicação que eu dou para vocês. Enquanto de um lado temos na árvore, no lado para cima da árvore, temos 7 sefirotes no plano material e 3 no espiritual, e sendo que essas 3 sefirotes no nosso plano material representam, agora eu vou falar só sobre isso, sobre as virtudes, temos as clipotes, as cascas, que representam os 7 pecados capitais, que contrapõem as 7 virtudes. Ok? Aí tu me pergunta assim, mas então Deus criou as virtudes e o adversário, Hasatan, criou a árvore da morte, que é apelidada como árvore da morte, que é a árvore da vida invertida. Em vez de vir de Keter a Malkut, vem de Malkut até Keter ao contrário, no caso. Inverte ela para baixo, que nada mais é do que isso aqui, né? Isso aqui explica muita coisa. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. Representa também, tá? A árvore da vida aqui e para baixo a árvore da morte, que representa o positivo, o negativo, o bem, o mal, o masculino, o feminino. Eu já expliquei isso em outros vídeos. Então, assim, o que acontece? Aqui nós temos, eu já resumi para vocês a árvore da vida e as 7 virtudes que representam nela. Existem muito mais outras definições, eu ficaria aqui 4 horas, tem que ser uma live. Um dia, quando eu fizer uma live, eu explico para vocês outras definições sobre a árvore da vida. Vamos ficar focados, a ligação dela é com os clipotes, com as cascas, para vocês entenderem. Porque isso aqui é um tema muito difícil, isso aqui é tema de cabala, tá? Estou ensinando para vocês, vocês estão muito iniciantes ainda no canal para ter um conhecimento desse, mas eu já vou dar para vocês resumido, mastigado. Então, a árvore da vida e as 7 virtudes. Agora eu vou falar para vocês somente do tema do vídeo. Você que está gostando da gafanhoto, você não sabia disso até agora, não sentou o like ainda por quê? Bota o like aí, ajuda o canal, bota seguir o canal também se tu não segue, tá? E ajuda o canal a crescer. Agora eu vou falar só sobre clipote e casca, que é a pergunta, que é o tema desse vídeo. Eu tive que fazer esse resumo para vocês entenderem, uma base, senão vocês vão ficar perdidos. Agora eu vou falar sobre as clipotes. Lembra que eu falei para vocês que começa lá de cima, Keter, Chokmah e Binah? Ok? Representa a trindade, porque tudo se faz em 3 no universo. Deus criou as coisas através do triângulo, do 3, do número 3. Ok? Por sua vez, a árvore ao contrário, Deus deixou também, o Eterno deixou criado uma árvore ao contrário. Para quê? Foi Hasatan que fez aquela árvore? Não. Deus criou tudo. Os daimons, os gênios, como você quer chamar, os demônios, os outros deuses, que na realidade eles se chamam Benei Elohim, que são os deuses com D minúsculo, porque quando o Eterno criou as coisas, ele criou os Benei Elohim, criou os anjos, criou os humanos, criou os animais, criou tudo, criou o universo, criou tudo. Então, esses semideuses, esses filhos de Deus, que na realidade são os Benei Elohim, eles são quem? São os anjos caídos, Hassatan, ou Sataniel, ou Satanás, né? Então, a árvore da morte, Deus também criou a árvore da morte. Mas como assim? Não, Deus não criou a maldade. Criou, eu já expliquei para você em outro vídeo, que ele mesmo diz em Deuteronômio que ele criou o bem e ele criou o mal. É só você pesquisar na Torá, está escrito, Moisés falou isso. Então, assim, Deus criou tudo. Deus criou tudo, tudo. Mas para que ele criou o mal? Para que ele criou as 7 virtudes e ele criou os 7 pecados? Ok. Ele criou a partir do momento que Adão pecou e Eva, junto com a serpente que os enganou, houve a queda de Adão. Eles vieram para agora para o mundo material. Nesse mundo material, Deus criou daí isso tudo. Por quê? Porque agora eles teriam que provar através do livre-arbítrio.
Por quê? Porque eles tinham livre-arbítrio no Jardim do Éden, mas não tinham conhecimento do bem e do mal. Então eles não poderiam pecar. Eles não poderiam pecar porque eles não sabiam pecar. Teve que ter um agente externo, que foi a serpente manipulada por Satã, né? E os convenceu a pecar. Eles nem sabiam que poderiam pecar ou não poderiam pecar. Eles não sabiam, não tinham conhecimento, ok? E eu tô com alergia, eu vou dar um espirro. Me desculpe aí. Ao vivo e a cores, o primeiro espirro ao vivo. Isso é para provar que meu vídeo não tem edição, não tem nada, é ao vivo mesmo. É assim que eu gosto. Quem sabe abre o vídeo e sai falando. Vamos lá. Edição é para quem lê texto, né? Faz textinho lido, Ctrl+C, Ctrl+V da internet. Aqui eu saio falando, vocês vejam que é verdadeiro. Então, assim, quando eles caíram no Jardim do Éden, aí sim foi ativado a árvore da morte, porque já existia a árvore da vida, que estava no Jardim do Éden. Que eram todas essas emanações que Hashem, Adonai, emanava para Adão e Eva. Aí quando eles caíram, surgiu a árvore da morte. Ok? E essa árvore da morte contrapõe a árvore da vida, porque tudo tem que ter um equilíbrio no universo. Existe o bem, existe o mal, existe o quente, existe o frio, existe o homem, existe a mulher, existe o amor, existe o ódio, existe a felicidade, existe a tristeza. Esse é o equilíbrio do universo. O universo sempre se encontra em equilíbrio e procura o equilíbrio. Então, assim, vamos agora. Eu vou mostrar para vocês como é que funciona os clipotes e a árvore da morte. De acordo, existem várias teorias, mas eu vou de acordo com essa. Eu vou de acordo com a clavícula de Salomão. Por quê? Porque a minha cultura é judaica, então eu vou pelo judeu, que foi o mais sábio de todos os tempos, não só do judeu, mas de todos os homens que já nasceram na face da terra. Salomão foi o homem mais sábio que já existiu na face da terra. Eu vou pelos ensinamentos desse. Esse foi um dos 6 livros que ele escreveu, né? 3 estão na Bíblia e outros 3 estão fora da Bíblia que os judeus têm eles. Então um é esse, a clavícula de Salomão. E ele diz o seguinte, veja bem, ó. Vamos lá. Ele diz o seguinte na página 279 da clavícula. Eles são os graus da escada sagrada, pela qual os espíritos ascendem e descendem. Ok? Isso é outro tema para outro vídeo. A gente ascende e descende pela árvore da vida. Só que a gente desce também pela árvore da morte. Ó, ascendem e descendem. Miguel, Gabriel, Rafael e outros não são nomes, mas títulos. Pegaram a ideia? Isso é outro vídeo que eu vou falar para vocês, que o Arcanjo Miguel não é só um. O Arcanjo Miguel é uma pessoa, mas sim existe uma classe de Arcanjos Miguéis. Ok? É um título. Olha aqui, ó. O primeiro dos números é a unidade. A primeira das concepções divinas chamadas Sefirot é Keter, ou coroa, essa que vocês estão vendo aí em cima. A primeira categoria dos espíritos é Shayot HaKadesh, que são os espíritos que Deus criou na Sefirot Keter. Ou inteligências do divino tetagrama, cujas letras são simbolizadas pelos animais misteriosos na profecia de Ezequiel. É aqueles animais da profecia de Ezequiel, né, que ele viu. Ele enxergou o leão, o tigre, o leopardo. O império deles é o da unidade da síntese. Eles correspondem à inteligência. Agora que vem, olha aqui, ó. Eles têm por adversários os clipotes, as cascas, os daimons, seja como você quer chamar, os tamiel, ou bicéfalos, tá? E eu vou resumir aqui. Cujos 2 chefes sempre em guerra um com o outro são Satã e Moloque. Ou seja, a Keter, ao contrário da árvore da morte, quem comanda que fica emanando essa energia contrária à energia de Deus é Satã e Moloque. E um briga contra o outro desde o início. Para ver que nem o reino dos daimons tem harmonia. É uma anarquia, porque Satã e Moloque ficam sempre se brigando um com o outro para ver quem tem mais poder no mundo espiritual. Por isso que eu já disse para vocês
que o tal Lúcifer é uma coisa, Satã é outra, que Paimon é outra coisa, que Pazuzu não está nem nos Grimórios e é outra coisa. O mundo espiritual dos Daimons, ele digamos que existem certos tipos de Daimons, de anjos caídos, que são da mesma classe, que uns não se ajoelham para os outros, mas respeitam, mas cada um tem seu reino. Isso é assunto para outro vídeo. Tá? O segundo número é 2. A segunda Sefirá é Shokmah, como eu falei para vocês. Tá? Eu já vou dizer aqui para vocês aqui rápido. E eles têm por adversários os Shai Gidel, ou cascas. São os clipotes, né? Seu chefe, ou melhor, guia, pois espíritos malignos não obedecem a ninguém. Vê o que eu falei para vocês? Salomão que está falando isso aqui, que os espíritos malignos não obedecem a ninguém. Esses eu estou falando os clipotes, eu não estou falando as legiões deles, os outros anjos de menor hierarquia que formam as legiões dos clipotes. Esses servem o cabeça da legião, no caso. É Beuzebu, cujo nome significa Deus das moscas, pois as moscas assombram os corpos putrefados. Ou seja, a primeira Sefirot, Keter, a segunda Shokmah, a árvore da morte, o clipote que se contrapõe à árvore da vida é Satã na Keter, Beuzebu na Shokmah. Vamos ver agora quem se contrapõe a Binah. O terceiro número é 3. A terceira Sefirá é Binah, ou entendimento. Seus adversários são os Satariel. Ok? O chefe dos Satariel é Lucifuge, ou Lucifuge. Eu chamo de Lucifuge, tá? Falsamente chamado pela antifrase Lúcifer. Tá vendo o que Salomão falou? Falsamente chamado de Lúcifer. Não existe o nome Lúcifer, eu já falei para vocês. O nome dele é Lucifuge. Tá aqui, ó. Lucifuge. Salomão falou. A trindade da árvore da morte descrita por Salomão, então é Satã e Moloque. Qual é o próximo? Beuzebu e Lucifuge, de apelido Lúcifer. Os três é a maior hierarquia dos caídos. Satã e Moloque, Beuzebu, Lúcifer ou Lucifuge, ok? Abaixo deles vem os outros, porque agora vem a nossa Sefirote de Chesed. O quarto número é 4. A quarta Sefirá, no caso, aqui tá diferente, tá? Deixa eu ver aqui. Aqui muda, que ele bota Chesed Egedulá, tá? Salomão, eu vou pelo Salomão. Nessa árvore tá escrito ali, Chesed na internet inteira é assim. Mas por Salomão, a quarta Sefirot é Gedulá. Tá? Olha aqui, ó. Eles têm por adversários os clipotes chamados Ganchikot, ou perturbadores. Tá? O chefe, a guia desses demônios é Astarote. Então, quem se contrapõe à quarta Sefirot da árvore da vida, que é Gedulá, ou Chesed, como está ali, é Astarote. Vocês já ouviram falar da semideus Astarote, né? Vamos agora para Geburá. O número 5, a quinta Sefirot, é Geburá, ou justiça. Tá? Eles têm por adversário os Golab, os incendiários, os gênios da ira e da sedição, cujo chefe é Asmodeus, e quem também chamam de Samael, o negro. Olha só, presta atenção aqui. Ó. Na quinta Sefirot, a Geburá, o clipote que se contrapõe a Geburá é Asmodeus,
também conhecido por Samael, de acordo com Salomão. Não sou eu que estou falando. Vamos para a sexta, Tifaret. Tá? O sexto número é 6. A sexta Sefirá é Tiferet. E eles têm por adversário os Tagaririm, cujo chefe é Belfegor. Quem já ouviu falar na demologia dos 7 pecados capitais? Belfegor é um deles, ok? Vocês pesquisam na internet, aí tem Belfegor, Beuzebu, Astarote, cada um tem seus pecados capitais. Tá? Vamos para a sétima Sefirote. O sétimo número é 7. A sétima Sefirá é Netzach. Eles têm por adversário, o chefe é Baal, o antigo deus cananeu que os judeus adoraram por muito tempo, né? Na época do profeta Elias, ele combateu muito os adoradores de Baal. Tá? Tem passagem na Bíblia sobre isso. Vamos, para não demorar muito o vídeo, vamos para Hod. O oitavo número é a Sefirá Hod. E ela tem por adversário Adrameleque. Adrameleque é o clipote que se opõe a Hod. Vamos para Yesod agora. O nono número é 9. A nona Sefirá é Yesod. Vamos ver aqui quem é. Eles têm por adversários Gamaliel, cuja rainha é Lilith, demônio das devassidões e da promiscuidade. Lilith é que se contrapõe com Esod. Ela é responsável por combater a energia, se contrapor à energia de Esod. Ok? Vamos a Malkut, a última Sefirote aqui para acabar, que o vídeo já está ficando grande. O décimo número é 10, a décima Sefirá é Malkut, ou reino. Malkut é o reino onde nós estamos aqui, tá? Terrestres mesmo falando, tá? Terrestre falando. Eles têm por... os espíritos de Malkut são os Ishin, ou Viris. São as almas dos santos cujo chefe é Moisés. Não nos esquecemos de quem fala é Salomão, diz aqui Elifas Levi. Então, eu entendo que quem propaga a energia de Malkut aqui na Terra é os profetas que são inspirados por Deus a propagarem a palavra e as boas novas de Adonai na Terra, as leis de Adonai, os 10 mandamentos, propagar o bem. E quem combate essa Sefirot, que é Malkut, que são os profetas que divulgam, é Lilith. Ok? Então, assim, aqui eu detalhei para vocês que cada Sefirot, que cada uma das 10 Sefirotes existe uma casca, um clipote para se contrapor à energia do Criador. Mas ele mesmo criou, porque os demônios, os caras não têm capacidade para criar nada. Tá? Eles só tem para manipular e usar a criação e o que já tem, mas criar eles não podem criar nada. Ok? Então, assim, por exemplo, enquanto que, por exemplo, temos a virtude de, por exemplo, de caridade, por exemplo, né? Vamos ter um clipote responsável, uma casca responsável, um demônio infernal responsável, assim, estender, um daimon responsável pela ganância. Enquanto a gente vai ter um de bondade, uma virtude da bondade, vai ter um clipote que vai estar manifestando essa energia no mundo para que as pessoas pendam não para a bondade, mas sim para a maldade. Ok? Então, essa é a definição do que é um clipote. O clipote é uma energia, uma inteligência, um Bene Elohim, criado por Adonai, um anjo caído, que agora vive nesse plano, que foi colocado para viver aqui também, por Adonai, tá? Para que mantenha essa energia, para que se contraponha à energia de Adonai. A energia da luz, a energia das trevas. O bem, o mal, a luz, a escuridão, a noite, o dia, o sol e a lua. Tudo tem que ter um equilíbrio. Mas para que isso existe? A conclusão desse vídeo. Para que Deus iria criar isso? Para que nós possamos escolher
entre o bem e entre o mal. Nós temos o livre-arbítrio. Se Deus criasse uma Terra como ela existe hoje, com 8 bilhões de pessoas, e nós não soubéssemos o mal, só faríamos o bem e viveríamos como robôs perfeitos, aí Deus seria um tirano. Então Deus não é um tirano. Deus é bom e Deus dá chance para nós escolhermos entre o bem e entre o mal. Essa é a conclusão da árvore da vida e a árvore da morte. A árvore da vida vai acender o teu espírito a chegar a mais perto de Adonai. Sempre escolha pelas coisas boas. Sempre penda pelas 7 virtudes, nunca pelos 7 pecados capitais, que são eles a árvore da morte. Essa árvore da morte, como eu expliquei nesse vídeo, são compostos pelos clipotes, pelos anjos caídos, pelos demônios, seja a definição que você queira entender. Mas saiba que se você andar de acordo com a vontade, manipulado e usado, inspirado pelos daimons, não pelas sefirotes, e sim pelos clipotes, pode ter certeza que você vai seguir o caminho que Salomão falou. Você não vai subir, você vai descer. Você vai pender para a árvore da morte, que vai ser a segunda morte, aquela que o Mashiach falou, aquela que Yeshua HaMashiach, o Mashiach de Deus, que já veio nessa terra, que esteve em Israel, morreu, ressuscitou e hoje está com o Pai, e ele é Shokmah. Isso é tema para outro vídeo também, eu vou falar do Mashiach, que eu sou judeu, sou da tribo de Levi, sangue judeu, meu nome é Benedetti, da tribo dos Bennett, né? Esse é assunto para outro vídeo que eu vou falar para vocês sobre o Mashiach. Eu sou judeu, judaico, como Pedro era, como Tiago, como Paulo, como Jesus Cristo, que é o Yeshua. Eu sou esse tipo de judeu, sou um judeu messiânico agnóstico, ok? Espero ter respondido para vocês. Quis fazer um vídeo rápido, mas para falar de árvore da vida não tem como falar muito rápido. Eu acho que resumi muito bem. Passei para vocês uma ideia que vocês possam agora compreender o que é a árvore da vida, a árvore da morte. O que é um anjo celestial e o que é uma clipote. Ok? Espero aí ter ajudado. Qualquer dúvida, me perguntem aí nos comentários que na medida do possível eu vou respondendo para vocês. Então, fiquem na paz e com a energia e a nossa paz de Adonai, Baruch Hashem e Shalom Adonai.